hoje eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando a minha coleção de canetas. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram que é voltado para o mundo de bullet journal e papelaria, que é o @bujodebolso. Então se você gosta desse universo, já me segue lá, porque tem bastante coisa legal. E eu estou aos poucos trazendo também alguns vídeos desse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de canetas. Eu vou mostrar as canetas brush, as canetas normais, as nanquim, as de gel, os marcadores de texto, enfim. Eu vou mostrar todas as minhas canetas para vocês. Depois eu também vou ensinar vocês como armazenar da forma mais correta cada tipo de caneta, porque eu não sei se vocês sabem, mas existem formas diferentes de armazenar, por exemplo, com a ponta para cima, com a ponta para baixo, na horizontal, de modo a prolongar a vida útil de cada tipo de caneta. Então eu vou trazer essas dicas aqui para vocês também, e também vou fazer um pen test, ou seja, um teste de todas as minhas canetas no papel branco e no papel preto, para vocês verem como é que elas funcionam, como é que elas ficam no papel, e quem sabe isso pode ajudar vocês a definir se vocês gostam ou não, se vocês querem investir em alguma delas ou não. Esse vídeo vai estar bem recheado de conteúdo, eu espero que vocês gostem e fiquem comigo até o fim. Ah, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem o like de vocês e já vão comentando aqui embaixo também, me dizendo quais são as canetas favoritas de vocês, o que vocês gostaram da minha coleção e etc e tal. Vou começar então mostrando pra vocês as minhas canetas Brush Pen. E eu tenho dois conjuntinhos. O primeiro deles é este aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cores diferentes. Essas aqui são da New Pen. Esse conjuntinho aqui eu ganhei da loja Gravitando, então se vocês quiserem ter um igual, vende lá nessa loja, mas também vendem em várias outras lojas online aqui no Brasil. A New Pen é uma marca brasileira, então elas são um pouco mais acessíveis, um pouco mais baratas do que outras brush pen por aí, tipo Tombow, Fudenosuke, etc e tal. Então pode valer a pena, principalmente se você é iniciante, comprar umas canetas um pouco mais baratas pra testar, ver o que você acha, e aí eventualmente você pode escolher comprar umas mais caras se você gostar desse mundo de brush lettering. Além disso, eu tenho essa outra coleçãozinha menor, que também é da New Pen, que são de brush pen na cor pastel. Então tem essas 6 cores super fofinhas em tons mais claros, em tons pastéis. Então isso aqui é tudo que eu tenho de brush pen. Depois eu tenho as poscas para mostrar para vocês. Eu tenho essas 3 cores, a branca, a rosa clara e a azul clara. Essa aqui é a PC5M, que eles chamam, que é a que tem uma ponta bem grossa. Então ela não é para detalhes pequenos, mas existem outras poscas que tem ponta fininha. Eu comprei essas aqui porque eu queria uma coisa mais grossa mesmo. E elas são canetas assim impressionantes, elas têm muita pigmentação, então fica tudo muito bonito, vocês vão ver depois, eu vou fazer o pen test delas pra vocês verem. E essas aqui eu comprei na loja Books Decor, se vocês quiserem comprar lá, o preço é um dos mais baratos que eu encontrei na internet, então vale a pena. Vou mostrar agora pra vocês algumas canetas gel. Eu tenho essas aqui, que são as canetas gel branca, então é legal para escrever em papel preto. Aí tem essas duas aqui que são da Sakura, Jelly Roll é o nome. Tem a 0.8 e a 1.0 e elas são muito boas também, vocês vão ver como elas são incríveis no papel preto. Essas aqui eu comprei na papelaria Grafite e o preço também lá é bem bom, é um dos mais baratos que eu encontrei. E aí eu também tenho esta outra aqui, que é a Pilot Pop Lol branca. E eu não recomendo essa aqui de jeito nenhum. Vocês vão ver no papel a diferença entre essas aqui, e aí vocês vão entender porque que eu não recomendo essa aqui, tá? Tem gente que diz que gosta bastante da Pop Lol em outras cores, mas a branca realmente não dá. Ela tem pouca pigmentação e fica bem feia no papel. Depois eu também tenho essas 3 coloridas, canetas em gel coloridas. Essas são as Uniball Signo. Eu tenho na cor rosa, azul claro e lilás, porque são cores que eu acho fofas, então elas são bem carinhas, daí eu comprei só essas aqui. Eu comprei essas também na papelaria Grafite, mas eu já vi em alguma outra papelaria mais barata, que é na Sandy Papelaria, se eu não me engano. Lá eu vi elas ainda menos, então talvez valha a pena você dar uma olhada se você quiser. Então essas são as minhas canetas em gel.
Vou mostrar também agora pra vocês canetas esferográficas comuns e algumas não tão comuns assim também. Então, inicialmente mostrando a que eu mais uso pra aula é essa aqui, que é a da Pilot, a 1.0 eu gosto de usar, na cor azul tradicional. É só a caixinha dela que é coloridinha, mas ela escreve azul normal. Essa aqui é a melhor esferográfica que tem na minha opinião. Também tem uma Bic preta tradicional, que eu uso às vezes para alguns cadernos, tipo diário e tal. Então, nada fora do comum. E aí, algumas esferográficas um pouco diferentes. Eu tenho essas duas aqui, que são da Faber-Castell. Elas são dourada e prata. Eu não acho que elas ficam muito, assim, interessantes no papel, sabe? No papel preto elas não escrevem. Foi pra isso que eu comprei, elas não escrevem. E no papel branco elas não têm uma cor muito diferente, mas enfim. Essas aqui eu comprei na Calunga, se eu não me engano. E aí eu tenho essas 4 esferográficas coloridas, que eu acho que é uma ideia bem legal para quando você gosta de usar uma caneta esferográfica, que não transfere tanto no papel, mas ao mesmo tempo usar uma corzinha. Eu uso elas bastante na aula, às vezes para fazer títulos ou chamar atenção. Então tem a rosa, a azul, a roxa e a verdinha. Essas aqui são... qual é a marca? Colométrica. Mas elas são muito boas, eu tenho elas há muitos anos e até hoje as 4 funcionam, então dura bastante. Vou mostrar agora pra vocês as minhas canetas Nankin, que são canetas que eu uso muito no bujo, que são essas aqui. Essas são da Sakura, é a Pigma Micron. Eu tenho a 0.1, que é a que eu uso no meu bujo sempre. A 0.3, que é um pouco mais grossinha, eu uso ela para alguns detalhes do bujo. E a 1.0, que é bem mais grossinha e ela é legal para desenhos ou para letras maiores e tal. Pra quem não sabe, canetas Nankin tem bastante pigmentação, não transfere tanto e ao mesmo tempo não borra. Você escreve e já secou. Essas aqui são as minhas favoritas. As minhas eu compro no AliExpress, porque geralmente vale mais a pena, mas tem muitas papelarias online vendendo aqui no Brasil também. E aí em seguida eu tenho aquelas canetinhas de ponta fina, coloridas e tal. Então eu tenho essas 4 aqui, que são da Bismarck. Elas são tipo estabilo, né? Elas imitam a estabilo, tudo, né? A embalagem e tal. Elas são pontinha fina também, mas elas são muito mais baratas. Eu compro aqui na minha cidade mesmo, eu acredito que tem em quase tudo que é papelaria física aqui no Brasil. Online eu nunca vi pra vender da Bismarck. Mas eu gosto bastante dela, ela é 0.4 a ponta e ela é legal pra fazer decoraçõezinhas. Também tenho essa aqui, que é uma roxinha que eu ganhei de um amigo meu que viajou pra Portugal. Então ela não tem marca, mas eu acho ela fofinha, então decidi mostrar também. E aí eu tenho também esse conjunto de canetas que eu comprei na AliExpress. Acho que são 10 canetas no total. Eu tô com 3 aqui na casa dos meus pais, as outras estão em Porto Alegre, então eu não consigo mostrar todas elas pra vocês. Mas todas elas são diferentes a embalagem e elas são coloridas. Então essa aqui é preta, essa aqui é roxa, esta aqui é pink e assim vai indo. Tem várias cores diferentes. Elas também são canetas de pontinha fina, iguais como as outras, mas a diferença é que elas são bonitinhas e eu comprei principalmente para deixá-las de decoração. Tô quase no fim já de mostrar a coleção. Aqui temos as canetas marcadores de texto. É uma coisa que eu gosto muito, então eu tenho várias. E eu tenho de 2 marcas diferentes. A maioria das minhas canetas marca-texto são da Pilot, que são as Lumicolors. E aí eu tenho essas aqui, que são do conjunto normal, que são as neon. E essas aqui eu gosto de usar para faculdade. Eu sempre compro esse combinho que vem com a amarela, a verde, a azul, a rosa e a roxa. São 5 que vem no combo e eu sempre compro porque eu uso todas as cores, então eu fico sempre variando. Essas eu geralmente compro na Calunga, mas tem em qualquer lugar. Aí eu tenho 2 dessa Pilot que são pastel. Elas chamam Lumicolor Soft, na verdade. Então eu tenho a amarelinha e a verdinha desse tipo. E eu também tenho essa aqui que é muito diferentona, que é a Lumicolor Shadow, que é cinza. Ah, e essas 3 aqui eu comprei na papelaria Grafite. E aí eu também tenho 3 nessa cor pastel da Faber-Castell, que são marca-texto Griff Pen, que chama. E aí tem a rosinha, a lilás e a azul. As da Faber-Castell são um pouquinho mais caras, também você encontra em qualquer papelaria online. Eu comprei numa aqui da minha cidade, mas tem em tudo que é lugar. E esses aqui então são os meus marcadores. E aí por último, eu tenho vários desse tipo de caneta aqui que não é nada interessante, tipo marcador permanente de ponta dupla, uma é fina e uma é grossa, enfim.
Eu tenho várias assim, aqueles famoso canetão também, que é aquele gordinho mais pequenininho. Eu não vou mostrar todos pra vocês, mas também faz parte da minha coleção, porque quando eu faço cartazes ou coisas maiores, tipo coisa de aniversário e tal, aí eu geralmente uso essas aqui, que são pretas normais. Ufa! Consegui mostrar toda a minha coleção pra vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é o jeito mais adequado de guardar cada tipo de caneta para que elas durem mais tempo. Então vamos lá, começando pelas tradicionais canetas esferográficas, né, que são as que a maioria das pessoas tem em casa sempre. Essas aqui vocês podem guardar na horizontal ou então com a ponta para baixo, porque essas aqui são canetas que podem falhar mais, a tinta não é tão líquida, então é bom que elas fiquem ou para baixo ou na horizontal, para que a tinta fique perto da ponta da caneta. Elas não vão vazar a menos que forem canetas ruins. Às vezes pode acontecer de estourar uma ponta, sei lá, mas não é para ser o caso. Em seguida, vamos falar sobre as canetas que têm ponta pincel ou então uma ponta de feltro, uma ponta porosa. Como exemplo desse tipo de caneta, as brush pens, elas têm todas uma ponta de feltro, né? E também é uma ponta pincel. As poscas também são assim, ao menos a 5ME, ela tem uma ponta de feltro e uma ponta porosa. E os marca-textos também têm ponta de feltro. Todas essas aqui, então, ou ponta pincel, ponta porosa, ponta de feltro, elas podem ser guardadas na horizontal ou também com a ponta para baixo. Mas conforme elas forem ficando velhas, talvez até seja interessante ser com a ponta para baixo mesmo, porque o que acontece? Quando essas canetas vão ficando mais velhas, vai diminuindo a quantidade de tinta. E aí é legal elas estarem para baixo para a tinta descer para a ponta, e aí na hora que você vai usar, elas vão estar ali, né? Senão pode acontecer de você achar que não tem mais tinta na caneta e na verdade ainda tinha, só que ela não estava ali perto da ponta. Sobre as canetas gel, o mais indicado é guardar elas com a ponta para baixo. Por quê? Porque as canetas gel, elas têm uma tinta um pouco mais grossinha, então demora mais para chegar na ponta. E além disso, se você guardar elas de cabeça para cima ou às vezes até na horizontal, pode acontecer de formar bolhas dentro da caneta. Não é irreversível, dá para reverter geralmente essas bolhas, mas não é saudável para a caneta, né? Você pode acabar estragando e não conseguir recuperar, então o ideal é sempre deixar elas com a ponta para baixo. Sobre as canetas que são nanquim ou então que tem a ponta fininha, ponta agulha, como eles chamam. Que é o que? É sempre essas canetas que tem a ponta metálica e depois uma pontinha mini, bem fininha em cima. Essas são as canetas agulha. Tanto a nanquim aqui é assim, quanto essas outras coloridas também. O jeito ideal de guardar essas aqui é com a ponta para cima. Por quê? Porque a tinta dessas canetas aqui é mais líquida. Então, se você deixar ela sempre para baixo, pode acabar dando um probleminha ali delas estourarem. Então, o ideal é deixá-la sempre com a ponta para cima, mas eu tenho uma dica bem importante. Eu uso bastante essas aqui nanquim e às vezes acontece de quando tá bem no finalzinho a caneta, ela simplesmente para de escrever, sabe? Você tá ali escrevendo e tal e de repente, puf, acabou a tinta. E aí você acha que ela já não tem mais tinta. Mas aí eu tenho um truque final. Deixa ela de cabeça para baixo quando chegar nesse ponto de que parou de escrever. Porque aí você meio que recupera por mais um tempo a caneta. É impressionante. A minha tinha terminado faz umas 3 semanas. Aí eu virei a cabeça para baixo. Tô deixando ela sempre assim e eu tô usando já por 3 semanas e continua funcionando. Então, quando ela chega no final, pode ser legal você virar ela de cabeça para baixo. E aí, por último, falando de canetas que têm pontas dupla. Por exemplo, essa aqui tem uma ponta de feltro nesse lado e ela tem uma pontinha metálica, ponta agulha, do outro. Nesse caso aqui, o mais recomendado é você guardar ela na horizontal, porque aí você vai manter mais ou menos equilibrado o nível de tinta dos dois lados, nas duas pontas. Muito bem, agora vocês já sabem como armazenar essas canetas da melhor forma possível. Eu não tô falando isso do nada, eu não inventei essas informações,
Eu li em 3 sites diferentes, também vi alguns vídeos no YouTube que falavam a mesma coisa, então eu realmente acredito que isso seja o correto, porque eu vi exatamente essas mesmas informações em vários lugares, então podem confiar que acho que vai dar certo. Agora então eu vou fazer um teste de todas essas canetas para vocês verem como é que elas ficam no papel branco e as que são de usar no papel preto também no papel preto para vocês verem a diferença. Então vamos lá para minha mesa. E aqui eu tenho uma folhinha preta, então, é uma folha pontilhada. Então aqui nós temos a Pilot Poplar, que é a caneta gel branca. Aqui estão as duas Jelly Roll da Sakura, que também são canetas gel branca. E aí eu até comentei pra vocês que vocês iam ver a diferença entre a Pilot Poplar e a Jelly Roll e por que eu acho a Poplar bem ruim. Porque ela some bem rápido e ela fica meio acinzentada, tá vendo? Então tem uma grande diferença. Depois aqui nós temos as Uniball Signo, que também são canetas gel, a rosa, lilás e azul. E aí eu achei legal, ó, vou colocar aqui do ladinho elas, pra vocês poderem ver, tá vendo? Aqui são elas no papel branco e aqui são elas no papel preto. As duas ficam legais no papel branco ou preto, mas as cores são mais nítidas no papel branco. A azul fica super nítida no preto também, mas a lilás e a rosa ficam mais parecidas uma com a outra. E aí depois aqui temos as Posca também, a branca, que eu não testei no papel branco, né, por questões óbvias, e a azul e a rosa, que são essas duas que estão aqui, ó. Dá pra ver que elas ficam lindas tanto no papel preto quanto no branco, né.
Então vou repassar aqui, essas aqui são as brush pen da New Pen, essas são todas as variedades de cores que vieram no meu kit. E aí aqui eu fiz as pastel mostrando pra vocês pertinho das outras. Então o verde é um pouquinho mais claro, tá vendo? O azul quase não tem diferença, é um pouco mais claro. A lilás tá muito falhada, eu tenho que guardar ela da forma certa, eu não tô guardando ela tão bem, eu acho, então... tá bem falhadinha. A laranja eu sinto que tem muita diferença, né? A amarela é um pouquinho mais clara e a rosa também é um pouquinho mais clara. Então, essas aqui são as brush pen da New Pen. Aqui tem uma da Sakura, que tem a ponta um pouco menorzinha. Aqui, então, nós temos as ponta agulha coloridinhas. Eu botei aqui AliExpress, mas na verdade a marca da caneta não é AliExpress, né? Que eu comprei no AliExpress, mas elas também são sem marca. E aí essas da Bismarck. As esferográficas aqui que eu mostrei pra vocês. A prata, ó, e a dourada que eu disse que não eram muito interessantes. Não tinha nenhum efeito muito legal, tá vendo? Elas não tem brilho, sei lá, não são bonitas não. Depois temos as nanquim aqui, que são as que eu uso sempre. Depois tem as em gel, que eu fiz a comparação também aqui no papel preto pra vocês verem, né? As Posca, que eu também fiz a comparação no papel preto. Aqui temos os marca-textos, então esses aqui são os neon, né? Esses aqui são os da Faber-Castell pastel. Esses aqui são os pastel da Pilot, que é o verde e o amarelo. E o cinza da Pilot. E aqui ainda então temos as canetas brancas. Então é isso, gente. Finalmente fizemos todas as etapas desse vídeo. Acho que ficou um vídeo bem completo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de loja, que vocês tenham gostado das dicas de como armazenar melhor as canetas de vocês, que vocês tenham gostado de ver minha coleção e como elas escrevem no papel. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Comenta também aqui quais canetas você tem, quais canetas são as suas favoritas e que você usa sempre. Me diz também se você já sabia como armazenar da melhor forma as suas canetas e se você vai botar agora em prática essas dicas. E se vocês ainda não me seguem lá no meu Instagram de bujo e papelaria, por favor me sigam lá, porque lá eu trago muitos conteúdos desse tipo também. É o @bujodebolso para quem ainda não me segue lá. Ah, e se você ainda não me segue aqui, por favor também, né? Me siga aqui, se inscreva no canal, porque eu também pretendo continuar trazendo mais conteúdos desse tipo por aqui. Um beijo, até a próxima!